Nós cremos que Jesus está presente aqui nessa manhã, amém? E Jesus tem uma palavra para o nosso coração. Eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 17. Livro de Êxodo, capítulo 33, verso de número 17. Aqui na minha versão, vai dizer: E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pedes, porque tenho agradado de você e conheço o seu nome. Então Moisés pediu, e olha o que ele pede. Ele vai dizer: peço-te que me mostre a tua glória. E quando Moisés pede isso, Deus responde. Ele responde: então você vai ver. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está conosco nessa manhã. Sabemos que não existe verdade melhor e maior nesse mundo do que ter o Senhor conosco. Porque nós sabemos que quando o Senhor está conosco, nós estamos seguros. Quando o Senhor está conosco, nós estamos plenos. Saber que o Senhor está conosco é tudo aquilo que nós precisamos nessa manhã. Revele-te a nós nessa manhã. Nós precisamos de algo do Senhor, que não seja apenas palavras vãs e humanas, mas que seja poder, Espírito Santo. Eu não tenho capacidade de tocar o coração, Espírito, mas o Senhor tem. Então toque nos nossos corações nessa manhã, que nós possamos sair dessa manhã carregando verdades do Senhor, que nós possamos sair daqui nessa manhã conhecendo ainda mais o Senhor. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho pensado muitas vezes, durante muitos dias, uma frase, eu já disse ela aqui em outros momentos, do A.W. Tozer, que ele vai dizer que aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre si mesmo. Eu vou repetir para você entender. Aquilo que você pensa sobre Deus é o mais importante sobre você mesmo. É a coisa mais importante que você pode pensar, ou aquilo que nós deveríamos cuidar para pensar, aquilo que nós deveríamos nos dedicar em construir um pensamento é sobre Deus, porque aquilo que eu penso sobre Deus dirige a minha vida. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que a maior dádiva que um ser humano pode ter é conhecer a Deus. O maior presente que nós podemos ter é conhecer a Deus. O maior presente que Deus poderia nos dar. Pensa o seguinte: eu creio que você já ganhou muitos presentes na sua vida, amém? Você ganhou muito presente na sua vida, amém? Pensa aí no melhor presente que você poderia ganhar. Sabe, pensa aí naquilo que você diria: uau, isso é muito bom, é o melhor presente. O melhor presente que Deus poderia nos dar é Ele mesmo. O melhor presente que Deus poderia nos dar é Ele mesmo. Sabe por quê? Quanto mais nós conhecemos Ele, quanto mais nós conhecemos o Pai, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais satisfeito neles nós estamos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais paz nele nós sentimos. Quanto nós mais conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Sabe por quê? Porque quando eu conheço Ele, e eu creio nisso, nós somos feitos parecidos com Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Ela foi feita parecida com Deus, você sabia disso? Então quando você olha para ela, você vê um pouco de Deus, porque ela é parecida com Deus. E se nós cremos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós cremos também que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. E é tão importante, talvez seja a base de todo o cristianismo. E hoje é uma manhã de ceia, amém? É uma manhã onde nós estamos na mesa. E talvez o mais importante sobre o sacrifício de Jesus, sobre a missão de Jesus aqui na terra, porque Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Então a coisa mais importante que nós temos é o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento
com o Pai. A prova disso é que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 17, lá na parte B, ele vai dizer: eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu oro para que você possa compreender o tamanho, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós deveríamos orar a Deus, e é a oração que ele faz, para que nós possamos conhecer o que é o tamanho do amor de Deus. Qual é o tamanho do amor de Deus? O que você pensa sobre o tamanho do amor de Deus? Qual é o comprimento do amor de Deus? Qual é a altura do amor de Deus? Qual é a profundidade do amor de Deus? Qual é? E ele vai dizer, porque quando a gente conhece esse amor, quando a gente conhece o tamanho desse amor, ele vai dizer que nós somos cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o que ele está dizendo: quando eu conheço a Deus, quando eu conheço o tamanho do amor dele por mim, quando eu conheço o que ele fez por mim, quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, eu vivo de forma plena. Eu creio que Deus tem plenitude para as nossas vidas. Eu creio que nos próximos dias da sua vida, eu sei que você é uma pessoa que conhece muito a Deus, mas eu creio que existe ainda mais de Deus, existe uma nova revelação de Deus para nós nessa manhã. Eu creio que, e eu oro mesmo por isso, por plenitude, que nos próximos dias nós possamos ser tomados de uma plenitude que nós nunca vivemos, que nós possamos ser tomados de uma plenitude que nós só encontramos em Deus. O próprio Jesus vai nos dizer, lá em João 17, eu estou dizendo isso para reforçar, para trazer o texto bíblico, para trazer a base bíblica para isso que a gente está falando. Em João 17:3 vai dizer: esta é a vida eterna, que possamos conhecer o único, o verdadeiro, e a Deus, e a Jesus Cristo, a quem me enviastes. Então, conhecer a Deus deveria ser o nosso maior foco. Conhecer o tamanho do seu amor, conhecer quem Ele é, conhecer o seu caráter, conhecer o seu jeito, conhecer a Deus. Quanto mais conhecemos Ele, eu não sei se talvez isso faça sentido para você, porque comigo é assim. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós experimentamos do perdão dEle, quanto mais nós experimentamos da graça dEle, mais apaixonados, mais rendidos nós somos a Ele. Faz sentido para você? Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais eu olho para a minha vida, eu digo: uau, como o Senhor é bom! Uau, como o Senhor é misericordioso! Uau, como o Senhor é digno da minha confiança! Quando eu olho para o Pai e vejo tudo que Ele é, mais apaixonado eu sou por Ele. Sabe, quando eu olho para o Pai e eu percebo quem Ele é, a minha única atitude é render tudo a Ele. E como nós cantamos aqui, é simplesmente dizer: Tu és digno de tudo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu rendo, dizendo: o Senhor é digno mesmo, é digno de receber toda a riqueza, toda a honra, todo o louvor. E quanto mais eu confio no Pai, quanto mais eu confio em Deus, quanto mais eu conheço, mais eu confio. Sabe, talvez no Antigo Testamento, as revelações que as mulheres daquele tempo tiveram, é apenas um contraste daquilo de quem Deus é. Porque quando nós olhamos, nós percebemos que eles viam algum contraste de Deus ou uma parte de Deus, mas nós, com a graça de Deus, que vimos e experimentamos Jesus, nós conseguimos ver a plenitude de quem Deus é, amém? Nós conseguimos olhar para Jesus, de repente todo esse amor, toda essa glória, toda essa bondade tomou carne humana, e o nome dele é Jesus, a quem nós louvamos e celebramos aqui nessa manhã. Então as pessoas tinham um contraste sobre quem é Deus. Hoje nós temos a revelação quando nós olhamos para Cristo e quando nós convivemos por Ele. Olha isso, antigamente ou no Antigo Testamento, algumas pessoas de vez em quando ouviam Deus, hoje não. Hoje você está lá na sua casa, você está ouvindo Deus. Você está indo para o seu trabalho, você está ouvindo Deus. Você está, sei lá, eu não sei se já aconteceu isso com você, e eu amo quando isso acontece, quando eu não estou esperando,
quando eu estou, sei lá, olhando para o nada, quando eu estou andando e de repente eu escuto a voz dele no meu coração, quando eu tenho a impressão e eu percebo que é ele falando comigo, esse é o melhor lugar que nós podemos estar, a melhor sensação que o homem pode ter, é conhecer a Deus, é ouvi-lo, sabe? E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Moisés pede algo para Deus. Ele chega para Deus e diz: Deus, eu quero algo do Senhor. Eu quero que o Senhor me revele a sua glória. Eu peço que o Senhor me revele a sua glória. E quando você ouve isso, quando você ouve dizendo: olha, o que é a glória de Deus? Quando eu uso a expressão, a glória de Deus, o que você pensa? Eu, por muito tempo, pensei nas galáxias, nos buracos negros, no tamanho do universo, e eu dizia: essa é a glória de Deus, olha o tamanho de Deus, olha a glória de Deus. Sabe, muitos aqui podem pensar que a glória de Deus é Ele fazer, não sei, a sua voz como de um trovão, tremer toda a terra, que os mares possam engolir todos os morros, e por aí vai. Mas a gente geralmente pensa assim, não é verdade? A glória de Deus. Mas quando Moisés pede para ver a glória de Deus, olha o que Deus responde para Moisés. Vão dizer: olha, Moisés, eu vou te colocar dentro de uma fenda e você vai ver, e você vai ver, e você vai ver passar, e o texto está dizendo isso, toda a minha bondade. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus revela a ele toda a sua bondade. Sabe, eu já pensei por muito tempo, eu vou dizer, que Deus, a glória de Deus seria algo muito grande, muito espetacular. E de fato é. Quando nós olhamos, nós percebemos que quando Deus revela a sua bondade para nós, nós percebemos a glória dele. Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus responde que fará passar diante dele toda a bondade. Salmos de número 34, 8, o salmista vai dizer: provem e vejam que o Senhor é bom, e como é feliz os que nele se refugiam. Quantos aqui conseguem olhar para o Pai nessa manhã e reconhecer que Ele é bom? Você consegue agradecer pela bondade de Deus? Você consegue olhar para os céus nessa manhã e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é realmente bom, porque o Senhor é extremamente bom. Você consegue aplaudir a esse bom Pai que nós temos, na medida em que você crê que Ele é bom. Peço que eu veja a tua glória. E Deus responde: farei passar diante de você toda a minha bondade. E sabe por que quando nós não reconhecemos, preste atenção nisso, porque todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida. Quando nós não conhecemos a bondade de Deus, nós nos afastamos dele. Quando nós não reconhecemos a bondade de Deus, nós nos afastamos. Se você for olhar um texto antes, Êxodo 20, 18, vai mostrar que o povo ouve de repente a voz de Deus, e eles veem nuvens, relâmpagos, o monte fumegando, e eles veem isso tudo diante de si próprio, e eles ficam com medo. Eles dizem: eu tenho medo. De quem que é essa voz? De quem que é essa tempestade? Eu estou com medo disso. E eles vão olhar para Moisés, vão dizer: olha, Moisés, vai você e fala com Deus. Fala você, Moisés, com Deus, porque nós não queremos ouvir Deus, nós não queremos morrer, nós estamos com medo. O texto vai dizer: vendo-se o povo diante de trovões e relâmpagos e o som de trombetas do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Todo mundo que não conhece a bondade de Deus, quando Ele se revela, sempre ficará à distância. Eles ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas Deus, não fale conosco para que não morramos. Quando o povo viu Deus falando com Moisés e viu tudo isso, eles ficaram com medo e à distância. Quando nós não conhecemos o tamanho da bondade de Deus, as circunstâncias da vida nos trarão medo. Quando nós não conhecemos o tamanho da bondade de Deus, as circunstâncias da vida nos trarão medo. Sabe o que acontece? Que existem muitos de nós que estamos aqui nessa manhã. Você está aí ouvindo essa palavra, meu irmão.
Você está aí e sabe, quando a gente olha para as coisas da vida, a gente vê uma grande tempestade, a gente vê trovão, a gente vê porta fechada, e a nossa tendência é dizer, é o diabo, é ele que está fazendo isso, é o diabo que tá fazendo isso. Quando o povo viu, ele ficou com medo do próprio Deus, eles sabiam que era Deus e ficaram com medo do próprio Deus. Mas quando nós conhecemos a bondade de Deus, nós olhamos para as portas fechadas, nós olhamos para a tempestade, nós olhamos para os momentos da nossa vida e nós levantamos as nossas mãos e adoramos ao Senhor, porque nós sabemos que Ele é bom. Como nós cantamos aqui, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, quando eu não conheço a vontade de Deus, eu me afasto. Eu digo, as coisas não aconteceram da maneira que eu queria. Eu achei que ia ser assim. Eu esperava que fosse assim, eu esperava que isso fosse acontecer, eu esperava que fosse do meu jeito, eu esperava isso, ou eu queria isso, e quando não acontece da maneira com que nós esperamos, a gente se afasta, a gente fica decepcionado, a gente fica à distância e diz, não, é melhor alguém falar com Deus, é melhor eu só ter um relacionamento frio com Deus, à distância com Deus, que eu não quero. Mas quando nós conhecemos a bondade de Deus, nós olhamos para as circunstâncias difíceis da nossa vida e nós sabemos que Ele está conosco. Nós dissemos, ei Jesus, ei Pai, eu conheço a sua voz, eu sei que é o Senhor fazendo algo. A gente vê diante de uma tempestade, a gente diz, uau, eu sei que o Senhor está comigo. A gente vê diante de uma porta fechada, a gente diz, uau, eu sei que é o Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E se essa porta está fechada e ela não se abrir, eu sei que o Senhor foi bom com a minha vida. Se as coisas não acontecerem da maneira que eu quero, se as coisas não acontecerem da maneira que eu percebo, eu consigo, e nós precisamos conseguir olhar e dizer, eu sei que o Senhor foi bom nessa situação, porque a bondade de Deus não muda, ela não falha, ela não acaba. A bondade de Deus não acaba quando nós nos frustramos, não, a bondade de Deus, ela é para sempre. Então, quando nós não temos essa concepção, quando a gente não consegue perceber que Deus é bom, a gente acaba fazendo essas coisas. Se eu não confio na bondade de Deus e as coisas não saem da maneira que eu desejo, eu me afasto. Eu digo, vai Moisés, fala você, porque eu estou com medo. Eu não sei você, mas eu não entendo tudo. Eu sei que essa pessoa que está do seu lado é muito inteligente, amém? Muito inteligente, inteligentíssima. Meu Deus do céu, essa pessoa é muito inteligente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falando de um momento difícil, eu disse, olha, eu não entendo porque isso está acontecendo, eu não entendo, eu não consigo trazer uma explicação, nem revelação, nem intelectual, eu não entendo. E sabe, às vezes a gente não vai entender mesmo. Eu sei que você é muito inteligente, mas às vezes a gente não vai entender o que Deus está fazendo, às vezes a gente não vai entender o porquê está acontecendo. Mas eu disse para ela, eu tenho certeza de uma coisa eu tenho certeza, eu não sei por que isso está acontecendo, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus tem sido bom nessa situação. Eu não sei por que está acontecendo, eu nem quero trazer uma palavra para te fazer bem, para você ficar bem com Deus, nada disso. A única coisa que eu sei é que Ele continua sendo bom. Quando nós não temos essa concepção e nós não entendemos, nós nos afastamos, sabe? Eu sei que não aconteceu com você, mas comigo já aconteceu um monte de coisa que eu planejei e deu tudo errado, amém? Eu falei, eu espero que Deus faça isso, Deus vai fazer. Deus disse, não cara, não vou fazer. Eu já orei, eu já jejuei, eu já falei, Deus faça algo que Ele não fez. E eu olho para a minha vida e digo, muito obrigado Jesus. Muito obrigado por não ter respondido aquela oração. Muito obrigado por não ter feito. Muito obrigado por ter não me ouvido. A bondade de Deus tapa os seus ouvidos para algumas coisas. A bondade de Deus é quando Ele diz não. Sabe, a bondade de Deus é quando Ele diz, não, você não vai. Não, eu fecho a porta. Não, eu faço. É a bondade de Deus. O Senhor tem sido bom na sua vida. Você consegue olhar para esse irmão e dizer assim, o Senhor tem sido bom na sua vida?
Talvez você não consiga enxergar isso hoje com seus olhos humanos, mas o Senhor tem sido bom. Deus é bom e Ele é sempre bom. Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, Ele continua sendo bom. Quando a gente não consegue compreender, Ele continua sendo bom. É a bondade de Deus nas nossas vidas. Agora olhe, se não entender a bondade de Deus, me afasta de Deus. Entender a bondade de Deus, me aproxima de Deus. Entender que Ele é bom, me aproxima dEle. A prova disso está no filho pródigo, lá em Lucas 15. Ele vai dizer no verso 17, Lucas 15, 17, caindo em si. Olha, o filho, acho que todo mundo aqui, quase todo mundo conhece a passagem. O filho tinha abandonado seu pai, tinha pedido, eu vou parafrasear aqui, ele tinha pedido a morte do seu pai. Porque quando você pede a herança do seu pai antes dele morrer, você está dizendo, eu quero que você morra logo, porque tudo que eu quero é seu dinheiro, tudo que eu quero é sua herança, tudo que eu quero é isso tudo. Ele pega a herança, vai, gasta tudo que ele tem, ele gasta lá, e ele está no fundo do poço, no fundo do poço. Ele merecia estar ali, sim ou não? Merecia, amém? Ele merecia estar lá, ele procurou isso, ele foi lá e pediu, desonrou o pai dele, ele gastou o dinheiro, ele merecia. Mas um dia, ele no merecimento, provando do merecimento dele, ele vai dizer, caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Porei a minha caminhada e voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno, e não era mesmo, de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele cai em si, ele se lembra do quê? Ele se lembra, o meu pai é bom. Eu posso voltar porque o meu pai é bom. Eu posso me aproximar porque o meu pai é bom. Olha como o meu pai trata. Olha como o meu pai é. O meu pai é bom. Eu posso voltar. Ele é bom. E sabe o que acontece? Ele diz o seguinte, eu vou voltar e eu vou dizer para o meu pai, olha, me trata como um de seus empregados. Me trata como um de seus empregados. É isso que eu mereço a morte. Mas como eu sei que isso é bom, então me trata como seus empregados. Sabe o que esse pai faz? Jesus contando essa parábola, ele vai nos apontar para o nosso Pai Celestial. Sabe o que ele faz? Ele coloca um anel no dedo desse filho. Ele diz, você não merece, mas eu sou bom. Você não merece, mas eu restituo a você. Você não merece, mas não tem a ver com você. Tem a ver com a minha bondade na sua vida. Nota, quando eu conheço a bondade de Deus, se eu não conheço, eu me afasto. Mas se eu conheço, eu digo, eu posso voltar. Eu posso voltar, eu posso ir diante dele. Eu posso ir quando eu mereço, eu posso ir quando eu não mereço. Eu posso ir quando eu acho digno, eu posso ir quando eu não me acho digno. Não é simplesmente saber o que é pecado. Sabe, que nos faz, não é saber o que é pecado que nos impede de viver em pecado. Não é. Mas é conhecer a bondade de Deus. A prova disso, eu não sei se você vai em supermercado. Eu não gosto muito de ir em supermercado, mas eu sei que tem gente que ama ir em supermercado, amém? Tem gente que faz supermercado no shopping, vai lá, fica 2, 3 horas no supermercado. Eu confesso que se eu puder não ir, eu não vou. Eu sou desse tipo de pessoa, mas eu admiro você que gosta, e graças a Deus a Isabela ama muito ir em mercado, e ela faz isso por nós. Mas eu não sei se você notou, no mercado agora, quando a gente vai comprar um item, está lá, alto em gordura saturada, alto em sódio, e tem uma etiqueta bem lá, né? Aí está lá, alto em, sei lá, sódio, por exemplo. Eu lembro que eu fui comprar algo esses dias, e eu olhei e falei, meu Deus do céu, tudo é alto em sódio. Então, assim, complicou aqui a vida. Daqui a pouco eles vão colocar nas frutas. Isso é bom, é para conscientizar a gente. Alto em agrotóxico. Aí nem fruta você vai olhar e vai, meu Deus do céu, nem fruta eu posso comer mais. Mas é óbvio que toda campanha de conscientização faz sentido. Mas quando você está lá, e eu não sei, quando você está estressado, o que você gosta de comer? Doce. Eu também gosto de comer doce. Quando você está estressado, você fala assim, eu vou comer o doce.
Eu vou lá no mercado, você olha essa embalagem, você diz, não, eu não vou comer, porque está escrito aqui que é alto em açúcar adicionado. Você fala assim, não, eu não vou comer, você faz o quê? Você está tão chateado da vida que você pega lá e você come mesmo. Você não está nem aí porque está escrito na embalagem, você não está nem aí se aquilo vai te matar ou não, porque não é conhecer, ou não é simplesmente, eu vou dizer, isso tudo faz parte, mas não é simplesmente conhecer o que é pecado, que nos livra do pecado. Um dia o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, em Romanos capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: vocês julgam os outros e julgam os outros homens quanto aos seus pecados, quanto às suas falhas, e vocês vão lá, colocam o dedo e julgam. Legal por isso, mas vocês não percebem que vocês próprios cometem esse pecado. E lá no versículo 4, se puder colocar para a gente, Romanos 2,4, ele vai dizer, ou será, e ele falando para essas pessoas que apontam, que julgam outras pessoas e não percebem que elas próprias cometem os mesmos pecados, ele vai dizer, ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência? Agora olha o que ele vai dizer, guarda isso no seu coração, meu irmão, não reconhecendo que a bondade de Deus que leva ao arrependimento. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Eu vou repetir para você. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Sabe, eu não deixo de cometer o pecado porque eu estou dizendo que isso tem que acontecer. Mas não só, isso não só pode acontecer. Simplesmente que eu digo assim, eu não posso matar, então, eu não vou matar. Ou eu não posso fazer algo, eu não sei, eu não posso tomar água, porque é errado, então não vou tomar água. Não, é porque quando nós olhamos para Ele, nós percebemos a bondade dEle. Aquilo satisfaz a nossa alma de tal jeito que eu não tenho mais sede para tomar dessa água. Não é que eu simplesmente não posso, é porque eu digo, olha, eu estou tão satisfeito em Jesus, eu estou tão satisfeito do meu Pai, que de repente o pecado ele não me atrai mais. Eu olho o pecado e digo, eu sou pleno em Jesus, eu sou pleno em Jesus, eu estou satisfeito em Jesus. Eu conheci uma bondade que é muito maior, eu conheci uma bondade que é muito melhor. Um dia, as pessoas pegaram uma mulher em adultério, e eles olharam para ela e levaram até Jesus. A lei ordenava que ela deveria ser apedrejada. O certo daquele tempo seria apedrejar. Mas Jesus olha para eles e diz o seguinte, olha, quem aqui não tem pecado? Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. E as pessoas dos mais velhos, que vai dizer isso no texto, dos mais velhos aos mais novos, vão deixando a sua pedra e saindo. No final ele olha para as mulheres e diz assim, cadê os seus condenadores? Cadê aqueles que te condenam? E ela vai dizer, todos foram embora. E ele vai dizer, eu também não te condeno. Sabe que Jesus está dizendo isso? Nenhum daqueles poderia condenar, mas Jesus poderia condenar, ele não tinha pecado, amém? E ele diz, eu não te condeno, vai e não viva mais uma vida em pecado, vai e não peques mais. Sabe, não foi simplesmente ela saber que o adultério era pecado, mas quando ela olhou para os olhos de Jesus, quando ela sentiu aquele perdão tomando conta do seu coração, quando ela olhou nos olhos do próprio Deus, quando ela fez isso, e ele olhou e disse, eu que poderia, eu que tinha o direito, eu que poderia fazer isso, não faço, pode ir, vai e não peques mais. Sabe, eu volto a dizer o que o apóstolo Paulo está dizendo, é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Foi a bondade de Deus que levou o filho pródigo ao arrependimento e a voltar para a presença do Pai. É a bondade de Deus. O que nós precisamos conhecer é a bondade de Deus. Eu não sei se você tem essa capacidade, mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo muitos momentos em que eu não merecia. Você consegue ver isso também? Você diz, eu não era digno, não merecia nada. Mas Ele foi tão bom comigo. Ele foi tão generoso comigo. Ele me amou tanto, que isso deu um upgrade na minha vida. De repente eu disse, não, eu não quero mais nada disso. O que eu quero é a presença de Deus. O que eu preciso é a presença de Deus. O que eu quero é confiar nessa bondade e nessa presença de Deus. A bondade de Deus é a base da nossa fé.
Sabe, nós confiamos nele porque nós sabemos que ele é bom. A bondade de Deus, a revelação da bondade de Deus significa um convite à confiança. Deus está te mostrando, eu sou bom, está vendo? Está vendo? Eu sou bom. Está vendo? Eu sou bom, você pode confiar em mim. O Salmos 23, que eu sei que você conhece muito bem, ele vai dizer que o Senhor é meu pastor, que eu não tenho falta de mais nada, que Ele me guia e que Ele prepara uma mesa. Mas para mim, o segredo está lá no versículo 6 de Salmos 23, que ele vai dizer: sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão por todos os dias da minha vida. Olha, ele está dizendo, eu sei que Ele está me guiando, porque eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele é o meu pastor. Eu sei que Ele não vai deixar nada faltar, porque eu sei que bondade e fidelidade estão me acompanhando. Sabe, pode estar dentro de um turbilhão, mas eu sei que Ele está me guiando a pastos verdes, às águas tranquilas, porque eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é bom. Eu sei quem me guia e eu conheço a bondade de Deus. O salmista está dizendo, eu sei que bondade e fidelidade me seguirão por todos os dias. Você consegue olhar para a sua vida nessa manhã? Você consegue perceber que bondade e fidelidade estão te seguindo nessa manhã? Você consegue olhar para a sua vida e dizer, olha como Deus tem sido bom comigo, como Deus tem sido fiel à sua palavra, como Deus tem sido bom. Quando nós compreendemos o tamanho da sua bondade, da sua graça, nós somos levados quase que naturalmente a entregar e a confiar nele. Ninguém que conhece a bondade de Deus desconfia dele, sabia disso? Ninguém que conhece de fato a bondade de Deus consegue não confiar nele, porque é quase que instintivo. Quando a gente olha para a sua bondade, nós somos levados a um nível de confiança nele. A bondade de Deus não é algo que nós podemos entender completamente só através do nosso intelecto. Não é algo que eu posso dizer uma frase aqui para você e dizer, Deus é bom, isso vai entrar na sua mente, e plugou tudo, como diz o pastor Felipe, instalou um drive aí na sua cabeça. Não é só uma informação que nós podemos ter intelectual, mas é uma revelação. É através de mas é algo que nós experimentamos. Eu olho para dentro de si, o Espírito revela como Deus é bom na minha vida. Eu olho para a minha história e Ele revela como Deus é bom na minha vida. Eu olho para as noites mais escuras da minha história e eu vejo como Deus é bom na minha vida. Eu olho para os momentos em que eu me senti mais indigno na minha vida e eu percebo como Deus é bom na minha vida. Eu olho para os momentos difíceis. Eu olho para as portas fechadas, eu olho para as orações não respondidas, eu olho para quando Deus não fez aquilo que eu queria, eu olho para os momentos de dores e eu percebo como Deus é bom na minha vida. Ao ponto do salmista dizer isso, que não é intelectual, mas a gente precisa experimentar. Salmos 34:8, ele vai dizer, provem e vejam que o Senhor é bom. A gente precisa provar dessa bondade de Deus, a gente precisa provar, a gente precisa ver, a gente precisa perceber essa bondade de Deus nas nossas vidas. Provem e vejam. Provem que o Senhor é bom, provem que o Senhor é bom. Quem um dia provou da bondade de Deus, jamais esquece. Quem um dia provou da misericórdia e da graça de Deus, jamais esquece. Como nós até cantamos uma música aqui, vai dizer que mesmo tão longe, eu me lembro da sua voz. Fui eu que decidi partir, fui eu, mas eu me lembro, porque eu provei. Porque eu vi o tamanho dessa bondade, porque eu vi o tamanho do seu amor na minha vida. E hoje há um convite de Deus para cada um de nós. Esse bom Deus que revelou toda essa bondade e a glória dele a Moisés. Esse bom Deus nos convida, a cada um de nós, um convite a se deleitar na sua bondade. Sabe? Em um mundo de incertezas,
em um mundo de pressões, diante de uma busca incessante de reconhecimento, diante de uma busca incessante de sucesso, diante das pressões, das incertezas, das coisas que a gente não consegue explicar nesse mundo, o próprio Espírito Santo nos chama nessa manhã, dizendo: ei, você pode se deleitar na minha presença, você pode se deleitar na minha bondade, você pode confiar na minha bondade, você pode simplesmente dizer: ei, Jesus, eu reclino o meu peito no seu peito, minha cabeça no seu peito, eu percebo como o Senhor é bom, e é nisso que eu sou fortalecido. É em saber. Um dia, John Wesley, um dos últimos escritos que nós temos dele com vida, ele vai dizer que a melhor de todas as coisas é que Deus está conosco. A melhor de todas as coisas é que nós podemos confiar nele. Pessoal do louvor, se puder ajudar. A melhor de todas as coisas é que nós podemos confiar nele. E hoje existe um convite de Deus para nós. Um convite, sabe, nós podemos hoje simplesmente nos render a ele. Nós podemos nessa manhã simplesmente nos deleitar. Eu volto a citar os Salmos 37. Salmos 37, no versículo 4, vai dizer: deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Versos 5 vai dizer: confie, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Sabe, nesse bom Deus, nós temos duas coisas que nós temos que fazer. Duas coisas competem a mim e a você. Duas coisas: entregar e confiar. E tem uma coisa mais importante de todas, que compete a Ele, e Ele agirá. Nós podemos ir diante de Deus de muitas formas. Eu posso ir diante de Deus achando que não tem jeito para nada mais. Eu posso ir diante de Deus deixando que a tristeza tome conta da minha vida, e dizendo: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ou nós podemos ir diante de Deus confiando na bondade dEle, dizendo: ei, eu sei que o Senhor tem sido bom nessa situação. Eu confio no Senhor porque o Senhor é bom. Eu confio no Senhor porque o Senhor já provou na minha vida que o Senhor é bom. Eu descanso no Senhor, eu descanso nos teus braços, porque eu sei como o Senhor é bom. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Sabe, existem muitas maneiras da gente se posicionar no mundo espiritual. A gente pode se posicionar com medo, e a gente pode enfrentar essa próxima semana que começou hoje da nossa vida com medo. Nós podemos enfrentá-la dizendo: meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, meu Deus, são tantas incertezas, meu Deus, são tantas pressões, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ou nós podemos crer nesse Salmo 37, que diz: deleita-se no Senhor. Ou nós podemos dizer: ei, eu confio na sua bondade, eu confio que o Senhor é bom, eu confio que o Senhor está cuidando da minha vida, eu confio que o Senhor é o bom Pai, eu confio que o Senhor tem um plano para a minha vida, eu confio, eu posso descansar no Senhor, porque eu confio na sua bondade, eu sei daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu posso começar a semana cheia de inquietação, ou eu posso dizer para o Senhor: ei, Jesus, eu estou aqui, eu começo essa semana, eu enfrento os meus dias confiando que o Senhor é bom. Eu confio não naquilo que eu posso fazer, mas eu confio na sua bondade, eu confio na sua fidelidade. Eu descanso no Senhor porque eu sei que o Senhor é um bom Pai. Eu confio no Senhor porque eu sei que eu não vou entender. E sabe, talvez você esteja aqui nessa manhã, meu irmão, e você precisa abrir mão de entender muitas coisas. Tem uma paz que excede todo o entendimento, e nós só experimentamos ela quando nós dissemos: ei, Deus, eu não entendo, mas eu confio no Senhor. Eu não entendo, mas eu me entrego ao Senhor. Eu não entendo, mas eu confio no Senhor. Quantos aqui confiam no Senhor? Quantos aqui decidem hoje se posicionar em Deus e dizer: ei, eu vou começar a semana me deleitando do Senhor. Eu entrego essa semana, eu entrego os meus dias, eu entrego, eu confio. Quantos aqui confiam de fato no Senhor? Quero convidar você então a sair do seu lugar. Você confia nele, você que decide isso, a sair do seu lugar e vir até a frente, mostrando, se posicionando mesmo em Deus, dizendo: Deus, está aqui, eu confio no Senhor. Quem eu espero é no Senhor. O que eu confio na minha vida de verdade é o Senhor. Pode acontecer o que acontecer, é no Senhor que eu confio, é no Senhor que eu descanso, é o Senhor que é a minha morada, é a tua graça, é a tua bondade. Eu reconheço a tua bondade na minha vida.
Eu reconheço aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Será que você consegue crer mesmo nisso que você está cantando? Será que você consegue olhar para as circunstâncias da sua vida? Será que você consegue olhar para o seu dia de hoje? Será que você consegue crer nisso mesmo? Crer nisso mesmo. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz consegue ouvir a sua voz. Na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Será que você pode erguer suas mãos aos céus e dizer isso? És fiel em todo tempo. As coisas acontecem da maneira que nós queremos ou não. Tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você consegue crer nisso? Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Eu cantarei a bondade de Deus. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, mais do que uma música, essa é a verdade dos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom quando nós conseguimos entender. O Senhor é bom quando nós não conseguimos entender. O Senhor é bom quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Mas nós sabemos que o Senhor continua sendo bom quando as coisas não saem da maneira que nós queremos. Pai, nós entregamos tudo ao Senhor, tudo ao Senhor. Pai, nós entregamos os nossos dias ao Senhor. Nós sabemos que viveremos esses dias crendo que bondade e fidelidade nos seguirão por todos os dias das nossas vidas. Nós sabemos que existe uma bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós sabemos que existe uma fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas, e é com essa certeza, Espírito Santo,
Talvez exista alguém aqui, eu creio que existe alguém aqui, Espírito, que ainda não tem essa verdade no seu coração. Espírito Santo, que o Senhor possa, como uma flecha, penetrar o coração agora, selando essa verdade que nos faz render tudo ao Senhor, porque nós sabemos que nós não temos consciência do que é bom, nós não sabemos plenamente do que é melhor, mas o Senhor sabe. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, nós sabemos que o Senhor tem sido bom. Muito obrigado pela sua bondade, muito obrigado pela sua fidelidade, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, talvez você esteja aqui nessa manhã e você sente o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, você sente que é o momento de voltar para a presença dele, você sente que você estava distante e hoje ele diz, é hoje, é agora. É esse momento, não é um homem dizendo, não é nada disso, é o Espírito Santo dizendo. Talvez você nunca tenha entregado de fato a sua vida para Jesus, para esse bom Jesus, e nessa noite você deseja fazer isso. Se você deseja, eu quero convidar você a levantar apenas uma de suas mãos, e nós vamos estar orando por você. Tem alguém nessa manhã que deseja fazer isso? É só você levantar uma de suas mãos, e nós vamos estar orando por você. Se não existe mais ninguém, olhe para esse irmão que está aí do seu lado e diga para ele, bondade e fidelidade te seguirão por todos os dias da sua vida. Bondade e fidelidade te seguirão por todos os dias da sua vida, amém?